Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Lendo a Bíblia Comigo, nós nos encontramos no livro de Ezequiel, um livro de um profeta. O profeta, ele faz aqui um lamento fúnebre contra uma grande nação denominada Tiro. Ele usa, como todo o livro é alegórico, então ele vai usar uma linguagem alegórica, Ele vai comparar a nação de Tiro como um barco. Essa nação, ela era muito forte no comércio internacional da época. A gente tem aqui uma descrição exata de como é que acontecia no tempo antigo o comércio internacional. Ele inicia Ezequiel se apresentando, assinando o capítulo como sendo o mensageiro de Deus, o porta-voz de Deus que traria ali a revelação do que iria acontecer. Essa nação, ela é descrita aqui, que ela foi uma cidade, uma nação construída com os materiais mais luxuosos que tinha na época. Ela era considerada o coração dos mares, porque era uma cidade onde todos os outros ao redor vinham negociar com ela. Era uma nação muito importante, muito imponente. Eles eram poderosos ao ponto de ter seus exércitos comprados. Eles tinham poder aquisitivo para comprar os seus exércitos, as suas defesas, os seus ataques. Eles eram comprados por mercenários. Os seus exércitos eram mercenários. Então é uma descrição exata de uma cidade que negociava de tudo, Inclusive eles vendiam seres humanos como escravos. Os judeus, eles eram vendidos por Tiro. Então era uma poderosa nação, mas Deus, o profeta está falando que Deus iria trazer juízo sobre ela. Deus iria trazer juízo sobre essa nação. Vamos à leitura. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro. Dize a Tiro que habitas nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: Ó Tiro, tu dizes: Eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus convéses de cipreste de Senir, trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros, fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã, os teus bancos fizeram de marfim engastado em pinho das ilhas dos quiteus. De linho fino bordado do Egito era a tua vela, para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o teu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti, esses foram os teus pilotos. Os anciãos de Gebal e os seus sábios foram em ti, os teus calafetes. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti, para trocar as tuas mercadorias. Os persas, Então até o versículo 9 tem uma descrição de como a cidade era pomposa, como ela era luxuosa. Ela foi construída com tudo de melhor que havia. Eles eram um povo altivo, Era um povo de altivez, eles eram soberbos mesmo, luxuosos. A luxúria fazia parte daquela nação. A partir do verso 10, a gente vai ver com quem eles negociavam, as nações que eles negociavam, todo o poder de negociação de que eles tinham de serem
fortes nisso, né? Os persas, os lídios e os de Put se achavam em teu exército e eram teus homens de guerra, escudos e capacetes penduraram em ti, manifestaram a tua glória, né? Então aqui está falando dos mercenários que foram contratados por Tiro para defender, né? Os filhos de Arvad e o teu exército estavam sobre os teus muros em redor, e os gamatitas nas torres penduravam os seus escudos nos teus muros em redor, aperfeiçoavam a tua formosura. Tarsis negociava contigo, por causa da abundância de toda sorte de riqueza, trocavam por tuas mercadorias prata, ferro, estanho e chumbo. Javá, Tubal e Meseque eram os teus mercadores. Em troca das tuas mercadorias, davam escravos e objetos de bronze. Os da casa de Togamá, em troca das tuas mercadorias, davam cavalos, guinetes e mulos. Os filhos de Dedã eram os teus mercadores. Muitas terras do mar eram mercado das tuas manufaturas. Em troca traziam dentes de marfim e madeiras de ébano, né? Era uma nação poderosa no comércio exterior, né? A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por tuas mercadorias. Eles davam esmeralda, púrpura, obras bordadas, linho fino, coral e pedras preciosas. Judá e a terra de Israel eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o trigo de Minite, confeitos, mel, azeite e bálsamo. Damasco negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas, por causa da abundância de toda sorte de riqueza, dando em troca vinho de Hebom e lá de Saar. Também Dan e Javá de Uzal, pelas tuas mercadorias davam em troca ferro, trabalhado, caça e cálamo, que assim entravam no teu comércio. Dedã negociava contigo com baixeiros para cavalgaduras. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, negociavam contigo com cordeiros, carneiros e bodes. Nisto negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores. Pelas tuas mercadorias davam em troca os mais finos aromas, pedras preciosas e ouro. Ará, Cana e Éden, mercadores de Sabá, Assíria e Quilmade, negociavam contigo. Estes eram teus mercadores em toda sorte de mercadorias, em pano de púrpura e bordados, tapetes de várias cores e cordas trançadas e fortes. Os navios de Tarse eram as tuas caravanas para as tuas mercadorias, e te enriquecestes e ficaste muito formosa no coração dos mares. Os teus remeiros te conduziram sobre grandes águas, o vento oriental te quebrou no coração dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios e todos os teus soldados que estão em ti, juntamente com toda a multidão do povo que está no meio de ti, se afundarão no coração dos mares no dia da tua ruína. Quer dizer, toda a riqueza que eles tinham, aquela nação tinha, né? Que era forte no comércio exterior, comerciava de tudo, né? Era uma internet de hoje, que você clica e você tem num clique tudo o que você precisa. Assim era a nação de Tiro, ela tinha tudo o que todo mundo precisava. Ela negociava com todo mundo e tinha tudo o que todo mundo precisava, né? E aí aqui então agora começa Deus falando para Ezequiel que toda essa riqueza, toda a abundância de bens que eles tinham, de nada valia, porque eles iriam para a ruína. Verso 28, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias. Todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa,
cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti, com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto, lamentarão sobre ti, dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar. Quando as tuas mercadorias eram exportadas pelos mares, fartastes a muitos povos com a multidão da tua riqueza e do teu negócio, enriquecestes os reis da terra, no tempo em que foste quebrada nos mares, nas profundezas das águas, se afundaram os teus negócios e toda a tua multidão no meio de ti. Todos os moradores da terra dos mares se espantam por tua causa. Os teus reis tremem sobremaneira e estão de rosto perturbado. Os mercadores dentre os povos assobiam contra ti. Vens a ser um objeto de espanto e jamais subsistirá. Então aqui a gente tem esse decreto de Deus por meio de Ezequiel de que essa nação forte do comércio exterior daquela época, ela seria totalmente destruída, né? Deus iria destruir, né? E por quê, né? Qual era a grande questão, né? Queridos, Tiro é um exemplo de que o consumismo, ele não nos leva a lugar nenhum, né? Aquele povo, aquela nação, eles valorizavam o ter e não o ser. As pessoas, elas eram negligenciadas ao ponto de praticarem o escravo de pessoas, né? O comércio da escravatura. Vendiam e compravam pessoas como se elas não fossem valorizadas, né? E a gente tem aqui 2 princípios bíblicos, tá? Contra esse consumismo, né? Contra esse consumismo, essa valorização do ter e não no ser, né? Lucas, no capítulo 12, versículo 15, vai trazer para nós essa doutrina de que a gente precisa estar bem atento, né? De valorizar aquilo que realmente tem valor, não é a luxúria, não é o ter, não é as coisas, né? Olha, Lucas verso 12, 15 diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essa loucura por ter, ela nos leva num lugar de ruína. Tá? Essa loucura de consumir, né? Nos leva num lugar de ruína. E quando a gente pensa em ruína, já logo vem ao coração Provérbios, no capítulo 16, versículo 18, né? Por que a pessoa, por que a gente fica nessa canseira de ter as coisas, nesse consumismo, né? De ter as coisas, né? Quer ter as coisas, né? O tempo todo trabalhando, correndo, lutando, porque quer ter, né? Tem tudo, mas sempre está faltando alguma coisa. É um sentimento no interior da pessoa, né? E isso aí a Bíblia vai chamar para a gente de soberba. Tá? O soberbo, ele sempre quer ter. Ele valoriza só o ter, né? E aí Provérbios 16, 18 diz que a soberba, ela precede a ruína e a altivez do espírito, a queda, né? Então, esse capítulo de Ezequiel, ele vai trazer isso para nós, essa consciência, esse ensino, essa instrução, né? Esse ensino e essa instrução, né? Porque a gente tem hoje muitas pessoas, né? Elas compram com o dinheiro que elas não têm.
compram o tempo todo coisas que não precisam, para impressionar as pessoas que às vezes elas nem conhecem. Compram com dinheiro que não tem, se afundam no cartão de crédito, se afundam no limite do banco, não tem mordomia, não cuidam daquilo que Deus dá, tá? Por pura soberba, avareza e soberba, né? Tanto Lucas 12:15, que vai falar cuidado com a avareza, quanto Provérbios 16:18, que vai falar cuidado com a soberba. É a soberba que nos leva para a avareza. Esse desejo incontrolável de ter. Essa busca incansável de ter. E aí lá em Lucas 15, mais para frente um pouquinho, Jesus vai dar o exemplo, né? Vai dizer que Deus cuida dos seus, que os lírios dos campos, eles não trabalham nem fiam, mas eles continuam sendo belos, porque Deus cuida dos seus. Que é preciso a gente buscar as coisas do alto, as coisas de cima, e não as coisas da terra. As coisas da terra, elas vão perecer, elas vão terminar, elas vão se acabar, elas vão à ruína. Então, para mim, a lição hoje, tá? É essa doutrina que a gente precisa aplicar no nosso coração, né? De deixar para lá todo tipo de sentimento soberbo para ter as coisas, todo o esforço para ter as coisas, porque a soberba precede a queda, a altivez de espírito precede a queda, né? É uma vida que Deus não deseja para nós. Essa vida, essa luta, essa agonia de ter. E sim de ser um filho amado de Deus, ser um bom pai, ser uma boa mãe, ser um bom profissional. É nisso que nós devemos colocar o nosso esforço e não em ter. Então lembra disso, tá? Muitas pessoas compram com dinheiro que não tem, se afundam em dívidas, tá? Coisas que elas não precisam para impressionar pessoas que elas nem conheceram ainda. Então, nós precisamos renunciar esse sentimento de soberba do nosso coração, esse sentimento do ter e não do ser. Precisamos renunciar. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, Deus de amor e de misericórdia, na Tua presença nessa manhã, nesse dia nós apresentamos diante de Ti, Pai. Venha, ó Deus, com Tua boa mão sobre a nossa mente, trazer, ó Deus, a orientação, a instrução da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a crermos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a aplicarmos o princípio da Tua palavra contra a soberba, contra a altivez de espírito, contra a avareza, Pai. Pai querido, que no dia de hoje nós possamos trabalhar não para ter, mas trabalhar para ser, Pai. Nos ajuda a sermos, ó Deus, bons, nos ajuda a sermos justos, nos ajuda a sermos íntegros, nos ajuda, Senhor Deus, a sermos transparentes, a sermos fiéis na Tua palavra. Paizinho querido, vem com Tua boa mão, Pai, sobre nós, nos abençoando no dia de hoje, Pai, que tenhamos um dia cheio da Tua presença, que tenhamos um dia, Pai, cheios de Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a tudo aquilo que formos fazer, a glorificar e exaltar o Teu nome, Pai. Ó Deus de poder, nos ajuda a valorizar, Pai, as pessoas e não coisas, Pai. Nos ajuda, Deus, a usar as coisas em nosso benefício e a amar as pessoas à nossa volta, Pai. Nos abençoa, Deus, com essa instrução, com essa orientação. Nos dê, Pai, ousadia e coragem para aplicar no nosso dia a dia, Pai.
nos ajuda, nos ensina a valorizar aquilo que verdadeiramente tem valor aos teus olhos, Pai. Nos ajuda a te buscar, a buscar a tua presença no dia de hoje, Pai. Eu apresento nesse dia, Deus, a minha vida, a vida dos meus amigos, das minhas amigas, dos meus irmãos e irmãs. Eu te peço por eles, Pai, no dia de hoje. Quero colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, te pedir para que, ó Deus, o Senhor tenha misericórdia dela e que o Senhor a cure, que ela vença essa luta contra o câncer, Pai. Vida do pastor Marcos, nós colocamos ele nas tuas mãos. Pai querido, que ele também, Deus, possa ser vitorioso nessa luta da enfermidade, Pai. A Melissa, na sua gravidez, ó Pai, que o Senhor traga Sara em segurança, Pai querido, e abençoa tua filha, Pai. Que ela possa vencer, ó Deus, que seu organismo estabeleça, Pai, restabeleça toda a saúde do organismo da Melissa, Deus. Ajuda a tua filha, Pai. Eu quero orar também pelo Fabrício, Deus, que se encontra ali naquele acidente com aquelas costelas quebradas, que o Senhor venha refazer, que o Senhor venha dar quietude, calma para o teu filho. Deus, abençoa ele, Pai, com a cura também, Senhor. Nós te pedimos a tua bênção, Senhor Deus, sobre as nossas vidas. Abençoa meus filhos, Pai, genros e nora. Abençoa meus netos, Pai. Derrama a tua presença sobre a vida deles, Pai. Que eles sejam por ti orientados no dia de hoje. Abençoa as famílias do projeto Rede ao Mar. Cada família, Deus, que está lutando com as lutas financeiras, com dívidas, com falta de emprego, que o Senhor possa trazer a existência, Deus. Traga a existência, Pai, provisão para cada família, Pai, necessitada no dia de hoje, Pai. Vem com tua boa mão, Pai, que é o melhor presente, Pai. A maior riqueza que temos é a certeza da vida eterna. Então, Senhor Deus, que cada um possa receber do Senhor essa porção de certeza de que está com o Senhor guardado e protegido nas tuas mãos. Nos dê um dia de bênção. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.